Olá, olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos ter uma conversa sobre uma coisa essencial para quem faz tricô: fios. Isso é meio que uma briga, né? Porque a pessoa compra uma máquina, ela entra numa loja de fios e ela se sente como uma criança que entrou na Disneylândia. Porque os fios são coloridos, são lindos, são muitos. E ela fica perdida, ela fica, meu Deus, o que que eu vou comprar? Um fio mais lindo do que o outro. E a vendedora, que não é tricoteira, provavelmente de máquina, ela acha que os fios, a maioria serve na máquina. Não, esse vai, esse serve, esse aqui. Então imagine isso na mão de uma tricoteira. Ela vem para casa com fios lindos, chega em casa e vai descobrir que esses fios não são muito adequados para a máquina. E aí começa a briga. Porque não dá nada certo, porque o fio engata, porque o fio arrebenta, porque eu tenho que enrolar cada novelo, tenho que transformar numa bolinha de fio para poder passar na máquina pelo tensor, etc. Gente, a primeira coisa a se dizer é que vendedoras de fio são vendedoras de fio. Elas não são tricoteiras, elas não têm obrigação de ser. Então o papel delas é vender. Esse é muito lindo, vai ficar maravilhoso. E aí você está com o dinheiro empatado numa coisa que você não vai usar muito. É o caso desse fio aqui. É um fio pinguim maravilhoso, é um tipo de um bouclé, lindo, lindíssimo, só que ele não vai na máquina. Isso é para tricô manual, tá? Então, eu quero pedir para as iniciantes que tenham um pouquinho de calma nessa coisa de fio, porque elas vão gastar dinheiro. A gente sabe que às vezes o dinheiro é curto, então elas querem chegar em casa, testar a máquina, às vezes compram o fio antes de saber sobre ele. Muitas alunas que iniciaram o nosso curso fizeram isso. E aí a gente dá a orientação dos fios mais adequados para o tricô comercial, preste atenção. E elas ficam, ai, mas eu comprei esse fio, aquele fio, uns fios que a gente eventualmente nem conhece ainda. Então eu tenho um pouco de medo disso. Assim, a primeira coisa que a gente precisa falar: se um fio de novelo, seja da marca que for, se ele fosse adequado às máquinas de tricô, certamente eles viriam enrolados em cones. Porque você não acha que as fábricas que produzem o fio iam desdenhar de um mercado com tantas máquinas de tricô como a gente tem pelo mundo. Então elas venderiam o fio enrolado já em cones, porque a máquina de tricô puxa o fio muito rápido. Então não se engane, se o fio não está em cones, se ele não vem de fábrica em cones, ele não é adequado à máquina de tricô. E adequado não quer dizer que ele não vai. Existem fios, especialmente a turma que faz tricô infantil, tricô de bebê, usa uns fios de novelo, etc., que são belíssimos. Só que eles não foram produzidos para a máquina de tricô. Isso quer dizer que a fibra não tem a elasticidade adequada, que ele não tem um comportamento, às vezes até de escorregar bem no tensor, porque os fios eles vêm hoje parafinados para escorregar bem pelos mecanismos.
E não pense que as fábricas de fio são boazinhas e pensam na sua máquina de tricô ou na minha. Não! Os fios que elas produzem são para indústrias imensas, malharias, gente que faz tricô, que faz malha até de camiseta, essas coisas. Então, essas máquinas hoje são sensíveis, são eletrônicas, computadorizadas, de última geração, assim, top das galáxias. Essas máquinas não podem usar fios que não sejam que não tenham uma, digamos assim, que não escorreguem de uma forma homogênea no mecanismo dessas máquinas sofisticadas. Nós que temos máquinas de tricô domésticas, nós somos carona nesse mercado, porque nós somos um entremeio entre o tricô manual, o artesanal e o industrial. Nós estamos no meio disso. Então, nós temos que tirar proveito do que é bom para um e do que é bom para o outro, e adaptar à nossa necessidade. Então, fio de novelo, nós não recomendamos que você utilize. Mesmo que o fio passe, você vai esforçar o carrinho, porque o fio não tem a elasticidade adequada. Você vai, talvez, forçar as linguetas, porque pela falta de elasticidade, ao cair o ponto, a lingueta fecha, essa altura aqui fica apertada. Então, muito ponto pode não trabalhar direito. Então, a quantidade de problemas que a gente pode ter é imensa. Imensa, isso eu digo para você com conhecimento de causa. Já levei assim, ó, tapas e mais tapas de mim mesma, por tentar usar fios belíssimos. Aqui está uma experiência dessa, tá? Eu tenho mais, eu tenho outros fios aqui que eu quis experimentar na máquina. Nem pensar. Então, não é experimentar. Esse aqui, por exemplo, a minha tentativa foi separá-lo. Você vê que ele é formado de 3 fios. São 3 cabos num fio só. Aqui até 4 esse, ó. Esse é de 4 fios. Então, a nossa ideia era usar um fiozinho desse, tá? E nem isso é adequado, porque esses carocinhos maravilhosos aqui, que isso é um buclé, certo? Eles causam problemas na máquina. Fora a mão de obra que é separar esse fio. Então, a gente desistiu disso. A gente sabia que, assim como ele vem, ó, ele vem assim, é impossível usar. Imagina que as linguetas vão engatar aqui por tudo, né? Então, esse é um exemplo do que o novelo não vale a pena. Vamos falar de fios que valem a pena. Bem, eu falei de fios que valem a pena e falei de fios de novelo. Aqui nós temos um fio que é da Pinguim e aqui está, ó. A Pinguim é da Lançu, certo? Então, aqui está o fio, ó. Este fio aqui, ele existe em novelos para quem faz artesanato, é o fio Brisa Verão. E ele é tão perfeito para a máquina de tricô que a fábrica fornece ele em cones. Então, aqui está a prova do que eu disse para você antes. Se um fio existia em novelos, né, só em novelos, não é adequado para a máquina, porque quando ele vem em cones, ou também ou só em cones. Então, aqui está a prova. Este fio aqui é fantástico. Existem outros fios de verão. Esse aqui, ele é um 315, né? Ele é um cabo só, um fio só, não precisa usar 2 ou 3. No máximo, quando a gente quer fazer um mescladinho, a gente usa um fio fininho de verão, fio industrial fininho junto, em coisas, por exemplo, como saias, ou coisa onde você não quer transparência, muita transparência. Então, o uso de um fio industrial, daquele fininho, junto no TC, vai criar um mescladinho
muito, muito, muito interessante e evita a transparência. Então, essa é uma dica em roupas de verão. Então, o fio Brisa Verão existe em novelos e existe em cones, beleza? Um outro fio que eu gosto muito para verão e que é perfeitamente adequado à máquina de tricô é este aqui. Ele também é da Paramount Lançu, é o fio Seridó. A gente usa 3 fios juntos, né? Dependendo da roupa que a gente quer. Por exemplo, quer fazer uma bolsa, uma coisa assim, dá para usar até 4 fios junto, tá? Então, ele é maravilhoso, nós usamos muito aqui, recomendamos, porque é um fio excelente. Outras fábricas também têm fio nesse tipo de textura, que este aqui, ele é 50% algodão e 50% acrílico. Então, por exemplo, a empresa Acrilan, ela também tem fios para verão, nessa mesma espessura, 2,30, né, 2/30 que a gente diz, e são fios, assim, realmente fantásticos, tá? Eu queria comentar agora sobre fios de inverno. Existem fios especiais. O Brasil é talvez um dos países que produz, em termos de qualidade, os melhores fios do mundo. Porque a gente tem alunas fora do Brasil, em outros países, e elas compram no Brasil os fios porque dizem que são fios espetaculares. Então, alguma coisa aí deve ter. Eu não conheço os fios importados, eu não lido nisso por causa da quantidade, né? Mas os fios de inverno, e aqui está o mais conhecido deles, esse é o fio 2/28, HB 228, que se diz. Este aqui é da Lançu, Paramount Lançu, e é, sem dúvida, um fio fantástico, tá? Essa cor aqui, só para você saber, é a Canyon da Lançu, a cor Canyon, tá? E ele é um fio, usamos 3 fios juntos, ele é homogêneo, ele não tem emendas naturalmente, ele vem em cones de 1 quilo, então eu aqui compro sempre 3 para poder usar os 3 fios juntos, ou, dependendo da cor, eu enrolo daí no enrolador, né? Beleza. Esse fio aqui, ele é acrílico, tá? 100% acrílico. Falando só um parênteses, em fio de verão, existe um fio também da Paramount Lançu, chamado fio Nilo. Ele é 70% algodão e 30% só acrílico. Ele é um fio desse aspecto aqui, também é um 2/30, e para quem diz, eu quero algodão, eu só gosto de algodão, então seria uma sugestão, o fio Nilo, tá? O Nilo e o Seridó são os melhores fios de verão, no caso, para quem usa o fio industrial. Aqui eu tenho também um fio de inverno, tá? Também é um 2,30. Esse fio é da Acrilan. Ele tem o mesmo aspecto do que o da Paramount Lançu. É um fio bastante bom, eu uso também, e gosto muito, é um fio fantástico. Isso é produção, ó, aqui eles têm um cinza, então é um fio realmente excelente também. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. Vamos fazer uma comparação. Existem fios para todo tipo de utilização. Se você tem uma máquina de fio grosso, você não vai usar os mesmos fios que nós usamos nas máquinas de 200 agulhas. Você vai usar um fio mais grosso, inclusive fios de novelo, fios lã família, essas coisas. Porque a máquina de fio grosso, a agulha é bem maior, ela não trava nessas irregularidades dos fios de novelo. Então, cada macaco no seu galho, como se diz. Assim, cada utilização, vamos dizer assim, ela se recomenda um tipo de fio próprio.
Agora, se você gosta do tricô artístico, fios especiais e gosta de variar, então a recomendação é que você faça um bonito tricô manual. Porque você vai comprar o fio para aquela roupa, você faz aquela roupa, você investiu para aquela roupa. Agora, quando nós temos que comprar vários cones, porque a máquina consome muito, e isso fica sobrando um pouquinho de um pouquinho do outro, não dá para misturar, não é lucrativo. Preste atenção, não é lucrativo. Existem tricoteiras que fazem um tricô manual fantástico, digno de boutique chique. Maravilha, os nossos aplausos. Agora, a máquina de tricô, ela existe para agilizar o tricô. Ela existe para dar produtividade de tricô. Ela não existe para você perder o dia inteiro fazendo um ponto diferente manual. Então, faça tricô manual, certo? Se você usa uma máquina, é porque você quer produzir uma quantidade maior do que você produziria manualmente. Então, você vai investir em fio, invista em cores de fios, mas não invista em tipos de fio, se esses não forem adequados. É claro, você pode ter fio da Lançu, você pode ter fio da Pinguim, você pode ter fio da Acrylan, da Kefil, de um monte de fábrica, mas o tipo de fio você tem que padronizar para você poder misturar, fazer listrados, fazer detalhes, você não se preocupar de que esse fio vai amarrar mais, ou vai soltar mais, ou vai dar mais pelo, ou vai dar menos. Então, produção comercial requer uma organização de fornecimento. Imagine, as fábricas de automóveis, elas não produzem os carros tudo junto. Cada uma tem a sua fábrica separada, porque elas usam componentes diferentes, pinturas, cores diferentes, cada uma tem o seu modelo e o seu estilo. Então, se nós misturamos fio, como que fica? Nós estamos misturando tudo, estilo, espessura, ajustes, regulagens, você vai enlouquecer. Você não vai ganhar o dinheiro que você gostaria de ganhar. Ou você tem máquina de tricô só para brincar. Isso é outra situação. Se você tem só para brincar, aplausos. Agora, se você quer fazer dela uma fonte de renda, então, minha filha, padronize-se. Estipule bons fios, tenha variedade de cores, que você vai produzir mais, vai fazer coisas mais bonitas combinando as cores e vai ganhar mais dinheiro. Não invista em fio que vai ficar num canto estocado, que você não conhece, é dinheiro perdido. É isso que você precisa entender. Racionalize os fios, por favor. Beleza? Então, a minha dica, veemente, se você não sabe o que comprar, pesquise antes de sair gastando dinheiro. Pergunte, veja o que é melhor para a sua máquina, porque o fio pode estragar a sua máquina. Se ele não for adequado, ele vai causar maior desgaste. Eu até quero mostrar uma coisa para você. O resultado, deixa eu ver se eu encontro aqui as agulhas que eu descobri desgastadas na minha 840. Eu não sei se você consegue ver essas agulhas. Elas têm aqui no meio do gancho de topo, porque ela trabalha assim, né, o gancho de topo, ela está riscada aqui, ela está desgastada aqui, essa também, ó, deixa eu ver se você consegue ver bem aqui, ó, ela tá riscada aqui. Isso se dá com o tempo, por esforço, porque o carrinho vem aqui, pega ela e de uma certa maneira ela desgasta aqui, ó, nesse metal. Quando o fio é pesado, quando o fio não é adequado, ele vai ter que fazer mais força e esse desgaste vai se acentuar.
Então, você vai exigir da sua máquina uma coisa para a qual ela não foi feita. Tá? Eu estou sendo veemente, desculpe, mas eu preciso ser veemente porque esse é um assunto sério. Entende? É muito sério isso. Então, cuide, trate bem a sua máquina, dando a ela aquilo que ela precisa, não aquilo que estrague, que a estrague, que danifique, que cause desgaste prematuro, tudo isso. Entendeu? Abração.